Oi, tudo bem? Você está no canal IFES na Veia, o caminho mais curto para a sua aprovação no IFES e Enem. Então, se inscreva no canal e ative o sininho e todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe também o seu like e compartilhe com seus amigos para todos passarem no IFES e no Enem. Bom, então vamos lá? Continuando a série de vídeos sobre as classes de palavras, hoje eu vou falar sobre a flexão dos substantivos. Então vamos ver. Flexão dos substantivos são palavras variáveis que podem se flexionar em gênero, número e grau. O substantivo é uma classe de palavras variável, o que significa que ele pode sofrer flexões, adaptando-se ao contexto e modulando o significado. Flexão de gênero, ou seja, masculino e feminino. Masculino é definido pelos artigos o, os e uns. Exemplo: o gato, o papel, um papel. Feminino é definido pelos artigos a, o as e umas. Por exemplo, a gata, uma gata, a mulher, uma mulher. Existem substantivos biformes e uniformes. Substantivos biformes são os que mostram uma forma para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, menino e menina, ou aluno e aluna. E substantivos uniformes têm uma forma tanto para o masculino como para o feminino. Por exemplo, testemunha e jornalista. Os substantivos uniformes podem ser substantivo comum de dois gêneros. O substantivo comum de dois gêneros apresenta uma só forma para o gênero masculino e o gênero feminino, sendo definido por outra palavra externa, como o artigo o, a, uma ou outra causa. Exemplo: a testemunha, o jornalista, o aluno ou a aluna. Substantivo sobrecomum. O substantivo sobrecomum serve para os dois gêneros, nomeiam pessoas. Por exemplo, a criança, a pessoa, o membro e etc. Substantivo epiceno. Os substantivos epicenos possuem um só gênero, nomeiam animais e se diferencia pela palavra macho e fêmea. Por exemplo, o jacaré fêmea, o tatu macho. Flexão de número. Flexiona em singular e plural utilizando a terminação S. Por exemplo, o aluno, os alunos. Algumas regrinhas para o plural. Substantivos terminados em ao, el, ou, troca-se o L por is. Por exemplo, o jornal, os jornais. Substantivos terminados em R e Z, acrescenta o ES. Por exemplo, o par, os pares, a luz, as luzes. Substantivos terminados em N, pode terminar em S ou S. Exemplo, germen, germens ou germenes. Substantivos terminados em M, o plural termina em ens. Por exemplo, homem, homens. Substantivos terminados em X são invariáveis no plural. Por exemplo, fênix. Substantivos terminados em ão, o plural pode terminar em ans, ons ou ãos. Por exemplo, pão, pães. O plural da palavra guardião pode ser guardiões ou guardiães. Essas duas formas estão corretas, mas a palavra guardiões é a mais usada pelos falantes. Plural dos substantivos compostos. Ela pode ocorrer nos dois elementos em apenas um ou não alterar, ou seja, se manter invariável. Flexionar os dois elementos. Nos substantivos compostos, quando os dois elementos pertencem à classe de palavras variáveis, principalmente substantivos e adjetivos. Por exemplo, segunda-feira, segundas-feiras, arco-íris, arcos, íris, guarda noturno, guardas noturnos. Nos substantivos compostos formados por temas verbais repetidos, corre, corre, corres, corres, pisca, pisca, piscas, piscas. Atenção! Pode ocorrer em algumas repetições verbais a flexão somente do segundo elemento, e mesmo assim estará correto. Corre, corres, pisca, piscas e pula, pulas.
Flexionar apenas o primeiro elemento. Nos substantivos compostos formados por dois substantivos, onde o segundo limita o sentido do primeiro, indicando a finalidade, forma ou semelhança do primeiro. Por exemplo, decreto-lei, decretos-leis. Público-alvo, públicos-alvo. Pombo-correio, pombos-correio. Livro-caixa, livros-caixa. Atenção! Pode ocorrer, em alguns casos, a flexão dos dois elementos também, e mesmo assim estará correto. Por exemplo, decretos-leis e pombos-correios. Agora, flexionar apenas o primeiro elemento. Nos substantivos compostos ligados por preposição. Por ser uma palavra composta, segue a regra de formação do plural de palavras que são unidas por preposição, ou seja, somente o primeiro termo vai para o plural. Pôr do sol, pores do sol. Pimenta do reino, pimentas do reino. Pé de moleque, pés de moleque. Cana de açúcar, canas de açúcar. Agora, flexionar apenas o segundo elemento. Nos substantivos compostos onde o primeiro se caracterizar por uma palavra invariável ou por um verbo. Beija-flor, beija-flores. Abaixo assinado, abaixo assinados. Bate-papo, bate-papos. Se formados por palavras repetidas ou onomatopeicas, somente o segundo é flexionado. Tic-tac, tic-tacs. Reco-reco, reco-recos. Zum-zum, zum-zuns. Flexionar apenas do segundo elemento, continuando. Geralmente, aqueles compostos sem hífen assemelham-se ao substantivo simples, quando pluralizados. Girassol, girassóis. Pontapé, pontapés. Manda-chuva, manda-chuvas. No caso de substantivo composto onde o primeiro elemento é formado pelos termos grã, grão e bel. Granduque, granduques. Palavras compostas por uma forma verbal acompanhada de um nome ou adjetivo. Por exemplo, guarda-chuva, guarda-chuvas. Agora, não há flexão dos elementos, geralmente em frases substanciadas e em substantivos compostos por um tema verbal e uma palavra invariável ou outro tema verbal oposto. O disse-me disse, os disse-me disse, o leva e traz, os leva e traz. Flexão de grau. O grau de substantivo indica o tamanho do ser, podendo ser normal, aumentativo, ou seja, casarão, amigão, ou diminutivo, casinha, amiguinho, expressando também, por vezes, afetividade ou desprezo. Processo de formação. Sintético. Acrescenta um sufixo ao substantivo com indicadores de aumento ou diminuição. Por exemplo, a casa ficaria casinha ou casarão. Agora, o analítico. Substantivo acompanhado de um adjetivo que indica grandeza ou pequeneza. Por exemplo, o cachorro. Cachorro grande ou cachorro pequeno. Aqui eu coloquei uma tabelinha, né, para você ter uma ideia. Você pode estar parando um vídeo aí, né, para poder estar vendo aqui todas as definições. Aqui também é um resumo do que eu acabei de falar, o processo de formação. E aqui tem mais alguns exemplos de adjetivos aumentativos, ok? Então vamos continuar. Agora, o substantivo no contexto sintático. Além de sua rica morfologia, o substantivo desempenha funções sintáticas cruciais na oração. Ele pode atuar como núcleo do sujeito, no caso aqui, o cachorro latiu. Núcleo do objeto direto, eu comprei um livro. Núcleo do objeto indireto, ele precisa de ajuda. Núcleo do complemento nominal, tenho necessidade de paz. Núcleo do aposto, Machado de Assis. O escritor é um clássico. Núcleo do vocativo, amigos, vamos celebrar? Núcleo do adjunto adnominal. A casa amarela é linda. Embora amarela seja um adjetivo, o núcleo do sintagma nominal é casa. Núcleo do adjunto adverbial
Ele mora na cidade, em locuções adverbiais nominais. Agente da passiva. O livro foi lido pelo aluno. Bom, o contexto sintático aqui eu só dei mais ou menos para você ter uma ideia do que seria, tá ok? Por isso que eu não preciso se preocupar em entender isso aqui. Porque eu vou estar aprofundando isso na parte quando eu estiver falando de sintaxe da oração e do período. Tá já? Bom, no próximo vídeo eu começarei a falar sobre adjetivos. E só lembrando que na descrição abaixo do vídeo tem links importantes que te ajudarão a passar em um concurso público. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho e todas as notificações para não perder nenhum vídeo.